lá do municipal lá, na frente de lá. Eu pedi o vídeo. Não, do escultor. É ele que tava lá, eu fiz um negócio muito difícil. Cara, vamos adaptar. Passar a raiva da pessoa que tá, ele envelhece mais rápido. Envelhece mais rápido. Eu passo mais querendo deixar estresse mata. Saco, estresse mata. Deixa eu tomar. Estresse mata, me fica. Peraí, porque eu não entendi nada. Já tem muito pouco do projeto. Projeto que? A gente foi. A gente vai montar um lado. Não, você tá falando. Fala a frase. Não sei o que. Eu falei isso, você não pode botar a corda pra burro, não. Botar a corda primeiro, né? Então, não, fala isso, na hora eu já gritei, não. Eu vou marcar pra você. Eu desenhei aqui, sabe? Do filme ainda. Oi. Estamos dando ponto para ele, depois da escolheu. Não tá parecendo um pai? Evento canônico. Não tá parecendo um pai? Tá, tá mesmo. Qual que é a armação que o Calenda mandou? Não, ele mandou aquela quadrada e essa redonda. Acho, volta, passa por outro. Acho que quadrado acho que ficou melhor, não, sei lá. Não, volta. Pô, vamos lá, o rosto dele é assim. O rosto dele é como se fosse essa garrafinha aqui. É meio. Ó, vamos supor, se colocar Retangular assim. se colocar um círculo. O círculo está dando uma nova forma pro rosto. O quadrado está mantendo o rosto dele no formato bem cheio de vértices. Pá. Pá. Ô Luizão, 1 ou 2, Luizão? Ajuda o cara a escolher o óculos aqui, esse é um evento canônico que tu já passou pra mim. Vai comprar? Não, O colega dele. O óculos redondo ou óculos quadrado? O dia que eu vou trocar a massa, eu vou botar a foto pra vocês também, pra vocês me ajudar a escolher. Acho que mandou. Isso é um evento. Mandou outro quadrado. É um evento canônico. Ou é o mesmo? Não tinha pensado nisso não. Isso é um evento. Não, O redondinho é maneiro, mas dependendo do rosto, o rosto maneiro fica baixo. Isso é um evento canônico. Eu acho que no próximo que eu comprar, vou comprar um. Puxar a enquete, Luizão, tem que puxar a enquete, vai no grupo. Puxar a enquete. Hoje eu vou dar um segundo ali, mandar trocar o óculos aí. Já.
Então, se mandar, você Mandar a receita lá pra mim. Lá. Mandar a foto lá pra nós escolher Já o. vou na ótica. E aí, galera, qual vai ser? 5 armações. Mas eu fiquei doido com a da Arnett, já viu Arlete? a marca de moto? Não, de Bicicleta? óculos da Arnett. Arlete? Que isso, mano, é a Z de fibra de carbono aqui, a lateral dela assim, na minha raça. Nunca vi não, Lisão. 350 Não. É 70 real. Com a lente já? Até agora não. Com a lente também? Ah. Acho que ia dar um beijo. Ixi. Tem uns lá da marca da Ray-Ban. Ray-Ban é aqueles óculos escuros, Lisão. Da Oakley. Juliette tem armação para óculos de grau, eu acho que tem também, né? Eu já vi muita gente usando, né? É que a Juliette lá são uma Deve ter na grade. Tu achou que nós Ah, achamos mas se vocês for lá dia 12 lá, você pega ele. Dia 12 ou 14, não sei. nós achamos um óculos Juliette, cara, tá bom. Lisão gato pra ele? Um boné, eles não quis dar um boné da. Como é que chama aquela marca? Eu vou pôr lá na cabeça, meu cabelo já tá Gucci, caindo, tá já Gucci. tá de cair mesmo. Da Gucci. Boné. Parece cara deu fuga da polícia Se eu madrugada. pôr o boné aqui na cabeça, Ele vai que cai na frente. no cabeça. Ô Lisão, o boné é só, Lisão. Não é possível que tu deixa o Eu não boné. gosto muito de boné, não. Eles Eu não. não vejo Só Eu eu, minha né? capa acaba dando fuga dos homens de madrugada. Não gosto muito de boné. Os caras foram despedaçando o celular, jogando chinelo, aos poucos foi despedaçando. Pra ficar mais leve. Eu quero ter o boné e o óculos perfeito, né? Tem pra correr dos homens. Que bom que eu vou fazer Deus que eu consegui. Não mais não. Luizinho, tatu. Eu precisava. Tu acha que eu vou fazer o óculos aqui mais barato? Aqui mais barato. Vai ali Ele tá aí na coisa, né, Gabriel? Que você parece tá? Na Minas, ó. Ô, tu tava falando, comparando com coisa, cara, daí é muito mais caro os óculos lá, tu. Na Minas Ótica eles é baratinho. Então. Ô, tem um tempão que eu não vou no coisa, tá? Eu tenho que. Já pelo menos deve ter aumentado o grau. Ó, eu tenho uns 2 anos que eu tô usando óculos. Eu já troquei praticamente. Então, o meu, tipo assim, o meu tem que ser de ano em ano, tipo assim, pelo menos a consulta, Luizão. E tipo assim, já tem um tempinho que eu não vou, ano passado eu não fui não. Você não faz acompanhamento de oftalmologista? Não, tipo assim, não, eu vou quando. Tipo assim, o certo era eu ir todo uma vez por ano. É, então, igual eu, uma vez por ano. Então, não. Tipo assim, igual ano passado eu não fui. É, mas tem que. Não, tem que isso, eu tô. Sei lá, enrolando aí. Assim, às vezes igual você vê, minha sobrinha começou a usar óculos também com. Beatriz está com 12, ela começou a usar óculos com 10 anos. 10 anos? Tem 2 anos. Eu comecei que com, ela usa acho que com óculos, 12, eu ela acho, 13. aumentou, mano. Então, meu, tipo assim, a tendência. Nada, já viu isso, grau de criança aumentar? Então, meu tendência é aumentar, tipo assim, todo ano, Luiz. Pouco. Aí o médico mais rapidamente já falou com ela, ó, trocar a mãe dela lá com a minha irmã, ó, você vai precisar trocar o óculos dessa menina aí, porque eu vou aumentar um pouco o grau dela aí. Então. Vocês viram tudo certo. E ele não pegou. Ô, mano, que é isso, Matheus? Que isso, Eu vou levar isso também. Ah, tá bom, pessoal. Agora tá horrível. Se eu tirar, agora eu vou dar pra gente. Quando é tranquilo, assim, é bom demais fazer.
Ali tá na sua primeira vez, sabe? Provavelmente tem uns pais de sacanagem, só que você não me passa não pode parar, não. Não, eu vou igual, né? O delegado tem que fazer. Aquele cara lá é complicado. Ele. Não é a primeira vez que faz isso. É. Tirou na rua, dá vontade de fazer em cima dele. Sei lá, em Minas Gerais, chamava Contagem de Arizona, Valadares, Ouro Branco, Três Marias. Aquele cartaz de casa da Gerdau. Gerdau. É Gerdau, não? O que tá fora aí tá ganhando dinheiro, não tem pé. Mas eles. Tá, não. Encontrei com um cara que prioridade. Eu respondi que eu tinha login, agora eu só respondi assim. Só tem vaga lá Ah, sim, Rafa, com tempo pra pôr os preços. Bom. Olha um pouco de sanfona aí. Acho que é sanfoneira. Vai depois ficar sabendo só. Então tá na base da naftalina. Tô na base da naftalina. Aí agora. Capuz. Vocês não sabem o que é o dinheiro fácil. Tá inchadinha lá dentro. E aí, então, 2012, a gente tem aí o mais 20, né, como eu falei. Bom, eu comecei esse primeiro movimento lá. Eu comecei esse primeiro movimento da transformação, né, em 2013. A gente vai ter muitos suportes de população colocada. Esse é um avanço importante para tentar consolidar a ciência desse primeiro. Em 2015, nós tivemos um encontro muito importante nos Estados Unidos, né? Foi a cúpula das Nações para o Desenvolvimento Sustentável. Essa cúpula ela é muito importante porque ela começa a desenhar o que a gente chama de Agenda 2030, ou seja, as metas que a gente quer para chegar até 2030. Isso foi um reconhecimento importante, porque imaginava-se, né, que a velocidade das questões ambientais, das mudanças climáticas, por exemplo, iam atingir níveis muito sérios em 2050. Mas vários estudos começaram a mostrar que os cientistas estavam errados, né? Que os impactos que estavam previstos para 2050 provavelmente iriam acontecer até 2030. Então, por isso se estabeleceu no mundo a Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? São várias ações e metas para a gente chegar até 2030. Por exemplo, na nossa área de trabalho, na minha área de trabalho aqui, de gato, né, na nossa, o estabelecimento de áreas protegidas de 30% do território, de cada território até 2030. Isso é uma das metas, né?
agora na COP30 está se estabelecendo novas metas de emissões para dentro dessa agenda. Então, isso começa a criar em 2015 e o tema dessa agenda, né, transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Então, 2030 é um ano, quer dizer, a gente está falando daqui a 5 anos, né? Está falando muito longe. E daqui a 5 anos a gente vai ter uma avaliação global do estado da natureza, né? Se a gente conseguiu frear e avançar em alguns aspectos ou não. Então 2030 vai ser um ano bem estratégico para a conservação da natureza. E aí, dentro da Agenda 2030, a gente chega aos ODS, né? Lembra que primeiro eram os ODMs, né, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e aí nessa Agenda 2030 a gente estabelece aqueles 8 ODMs, passam a ser 17, né, depois foi um pouquinho mais também, mas a gente tem os objetivos, 17 objetivos para transformar o mundo até 2030, né, que é erradicar a pobreza, acabar com a fome, né, e estimular a agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, né, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, são temas importantes, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, essas são as agendas internacionais para 2030. Né? Qual foi o mais... Perdão, é só para ilustrar isso. Qual foi o mais bem-sucedido movimento global contra a pobreza? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio traçaram poderosos objetivos, estabelecendo ambiciosos metas globais e medindo o progresso para acabar com a pobreza e para melhorar a vida dos mais vulneráveis. Desde 1990, 700 milhões de pessoas apenas vivem na pobreza extrema. Regiões em desenvolvimento alcançaram 90% de matrículas na educação primária. 2 bilhões e 600 milhões tiveram acesso e aprimoraram os recursos de água potável. O número de novos infectados de HIV caiu 40%, mas nós podemos ainda muito mais. Aproveitando o estímulo gerado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, temos a oportunidade de adotar novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Juntos, nós podemos construir um mundo melhor e um futuro brilhante. O tempo para agir é agora. 2015 é o ano da ação global. Nós temos essa grande e ambiciosa agenda diante de nós. Com os novos objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, nós podemos mais e mais acabar com todas as formas de pobreza e garantir que ninguém seja deixado para trás. Nós podemos mapear um futuro digno para todas as pessoas de todos os países. Juntos, nós podemos transformar o mundo até 2030. Então essa era a meta, né? Chegar nessa perspectiva de um mundo, desde que a gente vem estabelecendo metas desde a década de 70, né? É muito importante a gente ter esse resgate histórico para a gente entender como as coisas estão conectadas efetivamente. This September, 193 countries will meet at the UN to adopt new global goals. These 17 goals provide a roadmap that will help the world achieve sustainable development.
But what exactly is sustainable development and how does this affect us? Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But what does that mean? Everyone understands the need to grow their economies, but not everyone takes into account the negatives that imbalanced economic growth can have on the environment and on people's well-being. It's time to change that by looking at the world in a different way. The Sustainable Development Goals will help us to do that. Sustainable development is about the big picture. It's about improving the lives of everyone, everywhere, and achieving all these things together. But it's also about the details. That means we want economies to grow, companies to thrive, and people to have decent work. We want to create new, innovative technologies, but not by harming the environment. We want everyone to have access to nutritious food regardless of where they live. We want affordable and quality education for everybody, not just a few. We want freedom of speech, but we don't want that to mean violence. But how can we achieve all of this, and where do we even start? Well, the 17 goals will mean member states alongside civil society stakeholders and major groups will be working together for the next 15 years, looking at ways we can do business differently so that everyone gains. With these 17 global goals as our guide, we can achieve sustainable development and live in a world where people and planet benefit. But we have to act now. This is the time for global action. To find out how you can get involved and learn more about the goals, go to www.un.org/sustainable development. Hello, everyone. On September 25th, every single United Nations world leader is going to sign up to 17 global goals for sustainable development. In the next 15 years, we plan to achieve some extraordinary things. End extreme poverty, fight inequality and injustice, tackle climate change, and we want everyone's help. Every single person on the planet. We want to tell everyone about these great global goals. This to-do list for people and planet. Everyone needs to know that we have a plan. 7 billion people in 7 days. Let's give these global goals the biggest launch in history. To make history happen, then you can help us. Tell everyone. We have a plan. Então, 2015 foi um momento de muita esperança também, né? De estabelecer esses objetivos. E aí, a gente já passou 5 anos e muitas das coisas a gente ainda não falou. E foi em 2015 que a gente vai ter mais uma grande catástrofe no Brasil, né? Que é o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, né? Que matou 19 pessoas e destruiu uma série de... Existem pessoas desaparecidas, se não me engano, até hoje. O pessoal ainda trabalha procurando esses corpos, ou parte desses corpos, até hoje, né? 10 anos depois. É bom lembrar, e por isso que é importante esse resgate histórico, né? Que a mesma empresa responsável pela Operação Mariana é a mesma que causou aquele desastre de petróleo lá no Golfo do México, né? Então, as coisas não são por acaso, né? Existe toda uma relação histórica aí. Então, a gente passou a experimentar todas essas catástrofes malucas, né? Bom, também em 2015 nós tivemos o terceiro simpósio brasileiro de biologia da conservação, ele ocorreu em São Paulo, no Zoológico de São Paulo. Foi o mais importante avanço para as discussões disso no Brasil. Em 2017, eu vou dar um salto aqui, em 2017, nós tivemos o quarto simpósio de biologia da conservação, que foi em Minas Gerais, na UFMG, organizado
por uma ONG chamada Bocaina. E com todo esse movimento a gente não conseguiu evitar mais um desastre em Minas Gerais, né, que foi o rompimento de mais uma barragem em Mariana, né? Aqui a gente tem fotos do momento, a imagem do momento do rompimento. Vocês vão ver aí como isso detonou toda a região, a quantidade de pessoas que foram literalmente engolidas por isso em poucos segundos, né? E também está registrada na história um dos piores momentos nossos. Brumadinho, na verdade, né? Foi em 2019, foram 249 mortos e 21 estão desaparecidos ou não foram identificados. Mais uma grande catástrofe na história do Brasil. Bom, mas em 2019 a gente participou ativamente dessa história, né? Nós trouxemos o Simpósio de Biologia da Conservação aqui para Barbacena, né? Nós realizamos o maior encontro de biologia da conservação já feito no Brasil até hoje. Foi esse aqui, né? A gente reuniu aqui 57 dos maiores especialistas de conservação da natureza do Brasil e pelo menos um que veio da Europa, né, que fez a palestra de abertura, o professor de Portugal. Foi um momento muito marcante para a gente, foi realizado inteiramente pelo GAP e pelo Brasil Verde, com os estudantes, foi muito legal. Foi uma experiência incrível, né? E que a gente, em que durante uma semana, 4 dias, né? 5 dias, a gente conseguiu transformar Barbacena no centro das discussões sobre conservação da natureza na América Latina. Então não foi só uma coisa brasileira, né? Foi uma experiência muito grande, foi muito legal, foi uma experiência incrível, né? Todo mundo participou, pegaram os estudantes mais antigos aí, foi uma experiência para a vida, né? Foi realizado lá na faculdade de Direito, como chama a faculdade lá? Em Aprendiz, né? E ele se recusou a apoiar, a gente não sabe até hoje porquê, mas nós realizamos esse mesmo e foi um grande sucesso, está marcado na história. Mas só para mostrar um pouco da abertura do evento, né? Quanto vale o ar que respiramos ou a água que bebemos? Você é capaz de sentir a beleza da terra, seu poder, seus mistérios? Você sabe que estamos numa corrida contra o tempo para preservar o que resta do nosso mundo natural? Como podemos garantir a vida e ao mesmo tempo assegurar um desenvolvimento sustentável? Percebe que nosso ar está sendo contaminado? Nossa água está sendo poluída, nossas florestas destruídas? Você sabia que esse dano está se tornando irreversível? Já pensou o que significa para as futuras gerações? O que estamos fazendo a respeito? Vamos cruzar os braços ou agir? Não há tempo para lamentações. Nossos filhos e netos dependem de nossas ações hoje, agora. Sem conhecimento será impossível encontrar uma solução. Não podemos falhar em nossa tarefa de encontrar as respostas. Vamos conversar sobre isso? 5º Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação. Organização Grupo Brasil Verde e Grupo de Pesquisa em Planejamento e Gestão de Áreas Naturais Protegidas. Nesse momento estava lá a Marina Silva, estava
fechado com a observação do projeto. Estava ali vários nomes na observação, foi realmente uma coisa muito bacana. E aí, bom, de 2020 para cá, acho que vocês conhecem bem a história, veio a pandemia congelou a gente por 2 anos. Eu não inseri nada de 2019 para cá nessa apresentação, mas a gente teve momentos importantes, depois a gente vai falar de algumas coisas mais pontuais. Né? E chegamos aí à COP30 com perspectivas bem negativas. Né? 2024 foi o ano mais quente da história do planeta, né? Já registrado. Então a gente não está em cenários muito positivos, mas, bom, aí também o movimento pela biologia da conservação congelou. A gente teria um outro encontro em Natal em 2021, mas acabou que não aconteceu e depois ninguém quis mais organizar esse simpósio. E a gente tinha transformado esse simpósio no congresso, ele tinha dado um salto bem interessante, mas as coisas congelaram e meio que não avançamos. Bom, para concluir, eu queria fazer algumas reflexões importantes sobre essas questões. Primeiro, vejo que historicamente essas duas coisas se confundiram, né? O que é ecologia e o que é movimento ambientalista, né? O que é ambientalismo? Muita gente fala, vamos proteger a ecologia, vamos salvar a ecologia. Isso não é o termo correto, né? Isso aconteceu muito porque um dos primeiros a se preocuparem com as questões ambientais foram os cientistas, né? Que começaram a promover isso lá na década de 40. Ainda quando a ecologia estava se formando, como a gente viu. Então, mas é importante que a gente entenda que essas duas coisas são diferentes, né? E como isso impacta na biologia da conservação? É o seguinte, ecologia é uma ciência, né? Uma ciência que se preocupa em entender como as interações entre seres vivos e entre seres vivos e ambiente ocorrem na natureza. Entendendo essas interações, ela procura explicar como a natureza funciona e se organiza. Então, ecologia, como ela é uma ciência, ela depende de uma formação acadêmica, né? Os ecólogos são profissionais que se dedicam a estudar isso que eu falei. Já o ambientalismo é um estilo de vida, né? É uma filosofia de vida que todo mundo deveria ter, né? Que é se preocupar pelas questões ambientais. Então, essas duas coisas não necessariamente caminham juntas. Então, há muito movimento ambientalista que não tem nada a ver com ecologia e os estudos de ecologia nada tem a ver com conservação da natureza. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, as ações do Greenpeace, né, que é uma ONG militante, bastante atuante aí, provavelmente ainda vai apresentar alguma coisa na COP, né, porque não fizeram nada, vão fazer seguramente ainda. Isso não é ecologia, né? Isso é manifestação, isso é ativismo ambiental, que é diferente. Então a gente não pode confundir as coisas, né? Isso aqui não depende de conhecimento técnico, isso é ativismo. Algumas organizações tentam associar essas duas coisas, né? Nós, do brasileiro, por exemplo, a gente atua nessas duas frentes, né? Por quê? Porque a gente entende que o movimento ambientalista precisa ser acompanhado de conhecimento técnico, né? Então você nunca vai ver alguém brasileiro pendurado em árvores, se jogando por metrô, pulando na frente de navio, nada disso, porque a gente tem uma filosofia de trabalho diferente. A gente entende que a gente precisa disseminar o conhecimento e aí cada um faz o que quer com o conhecimento dele, né? E essa filosofia surgiu exatamente lá na década de 90, quando a gente começou a perceber ainda que muitas das ações ambientais, e aí esse é o cuidado que a gente tem que ter, elas são feitas sem nenhum tipo de ideia concreta do que está fazendo. Por exemplo, se eu baixar é uma brincadeira,
mas ela traduz bem os problemas. Veja que o cara está ali saindo, salve as árvores, com cartazes que foram feitos a partir de árvores que foram cortadas. Né? Então, essa é uma crítica, porque às vezes a gente, bem intencionado, a gente cria problemas ao invés de resolver. Ou desloca o problema de um lado para outro, porque não resolve. Então é muito importante que a gente tenha uma percepção de como o conhecimento é fundamental. Eu vou dar um exemplo muito curioso, que ocorreu numa época que a gente não tinha redes sociais, não tinha Instagram, não tinha nada disso, não tinha e-mail de internet. Né? E para vocês verem como fake news também não é uma coisa nova. Ali no início ali dos e-mails e tal, em 2000 e alguma coisa, começou a circular pela internet uma série de fotos, mandar por e-mail, né? Eu recebi, muita gente recebeu, que era essas fotos que eu vou mostrar para vocês. Essas fotos mostravam essa cena aqui, né? Praia cheia de tartarugas, aqui um monte de gente pegando ovos dessas tartarugas. Né? Vejam como as pessoas vão lá, coletam os ovos, e muita gente acompanhando isso, né? Pessoas saíram com sacos de ovos nas costas, tá vendo? Ali, ó. Então, olha a quantidade de ovos só que tem ali, várias pessoas pegando, né? Essas fotos foram então disseminadas pela internet, pedindo para que as pessoas se pronunciassem e fizessem o abaixo-assinado, porque aí tinha duas versões disso. Tinha uma versão que isso estava acontecendo na Costa Rica, e um abaixo-assinado pedia para que a gente se manifestasse junto à Embaixada da Costa Rica no Brasil, para impedir isso ocorrer, e outro era um abaixo-assinado sugerindo que isso estava ocorrendo no Brasil, na Amazônia, né, e que a gente deveria assinar um abaixo-assinado para impedir que isso ocorresse na Amazônia. Bom, quando eu vi essas fotos, algumas coisas me chamaram a atenção. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Primeiro, essa paisagem certamente não é na Amazônia, porque aquilo ali é mar, né? Então, para começar, daqui um erro desse processo. Segundo, se vocês repararem, existe uma organização nesse trabalho. Só as mulheres coletam os ovos, né? E tudo feito muito transparente. Quer dizer, se isso fosse uma atividade legal, as pessoas não iam deixar se fotografar fácil, assim, né? Com um monte de gente acompanhando. Vejam que ali no meio tem turistas, são pessoas que não são da comunidade. As mulheres coletando, um monte de gente acompanhando, né? Turistas e tal, né? E os homens carregam os ovos, né? E aí eu falei, bom, isso não está aparecendo, é uma coisa errada aqui. E aí eu fui pesquisar o que era isso. E eu descobri que, primeiro, isso é realmente na Costa Rica, numa praia chamada Oxinol, na Costa Rica. Todas essas fotos são verdadeiras. Só que o que a gente acabou de ver ali é um dos mais importantes programas de conservação de tartarugas marinhas do mundo. Um dos programas de maior sucesso da história da proteção de tartarugas marinhas. E olha que curioso, as pessoas estavam assinando contra isso, achando que isso era uma ação de preservação. O que acontece nesse programa? Isso chama arribária. E aí esse é um ponto central que eu quero mostrar para vocês. Como o conhecimento é fundamental. O que acontecia nessa praia? De fato, historicamente, as tartarugas iam lá e as pessoas coletavam os ovos e isso afetava a reprodução da tartaruga. Um cientista da Costa Rica, ele, bom, como é que a gente resolve isso? Não dá para simplesmente impedir as pessoas de irem lá, ele não ia conseguir isso, né? Isso é uma coisa que ocorre a séculos, né? Não ia conseguir fazer isso.
Aí ele começou a estudar o comportamento das tartarugas. E ele descobriu que a tartaruga tem um comportamento muito interessante. Ela bota ovos por 3 noites consecutivas. Então ela vem a primeira noite, bota os ovos e volta para o mar. Aí ela volta na segunda noite e ela acaba ela mesma destruindo os ovos, porque ela bota uma segunda leva de ovos e volta para o mar. E isso acontece mais uma vez na terceira noite. Então esse cara descobriu que só, na prática, só os ovos da terceira noite é que vingam, mesmo se ninguém fizesse nada. O que ele pensou? Olha que ideia simples, mas brilhante. Ele pensou o seguinte, ó, vamos negociar com a comunidade. A comunidade pode ir lá tirar todos os ovos que ela quiser da primeira e da segunda noite e não tira da terceira. Isso é tão simples quanto sensacional, né? Então veja como a gente pode mudar a realidade dos espécies com ideias muito simples, com conhecimento. Né? E aí ele criou esse movimento, que é o que vocês viram, que é um grande sucesso até hoje, em que a comunidade continua coletando os ovos e as tartarugas não tiveram o seu processo reprodutivo afetado. Né? Então, a gente começou, dentro do Brasil, desde que começou, foi aí até que o brasileiro deu uma expansão a nível nacional, porque a gente denunciou essa fake news, né? Isso depois foi matéria do Fantástico, inclusive, que o Fantástico tinha um quadro, não sei se vocês já viram, chama Detetive Virtual, em que ele desmascarou isso, né, com essas informações. Mas o que eu quero mostrar, na verdade, para vocês é que, embora ecologia e desenvolvimento ambientalista seja coisa distinta, isso precisa ser muito fácil, né? Porque senão a gente comete erros básicos, né? Mesmo com boas intenções. Eu vi muitos amigos e colegas assinando esse abaixo-assinado, achando que estava contribuindo para proteger as tartarugas. Na verdade, estavam contribuindo para acabar com os principais programas de conservação do mundo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar super bem intencionado, mas a gente tem que pensar no resultado das nossas ações. Porque senão, ou a gente não resolve o problema, e dependendo do esforço que você tem, quando você não resolve, esse problema fica muito maior, você perde engajamento, você perde participação, você perde força, né? Ou você simplesmente transfere o problema de lugar. Então, a gente tem que pensar muitas vezes, porque às vezes é muito fácil, vou fazer isso, vou fazer uma campanha para fazer isso. Bom, precisamos pensar em todo o processo para saber se exatamente os resultados que a gente está obtendo, né? Então, o movimento ambientalista precisa de conhecimento. E é nessa convergência que a biologia da conservação entra. Porque a ecologia não vai negociar questões políticas, sociais. Os ecólogos não têm essa tradição. Mas os biólogos conservacionistas, sim, porque isso é uma premissa da biologia da conservação. Então, a biologia da conservação, ela vem exatamente para estreitar esse movimento, utilizando o conhecimento não só da ecologia, mas de várias áreas, né, para substanciar decisões políticas, ações sociais e até o próprio movimento ambientalista, né? Por isso que a gente está envolvido em várias questões, né? É importante, até hoje a gente tem algumas perguntas que são muito desafiadoras, né? Por exemplo, quantas espécies existem, a gente não sabe. Onde essas espécies estão, também não sabemos. Pelo menos não para todas, né? Quais são as espécies mais próximas umas das outras? Isso é uma informação muito importante que a taxonomia nos dá, porque se eu não puder explorar uma espécie, de repente eu posso explorar uma outra próxima a ela, né? Quais são os limites de cada espécie, né? E qual o seu papel no equilíbrio sistêmico, né? Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem, que é conhecer basicamente isso. E enfrentar problemas que são históricos, como a própria falta de conhecimento científico, a falta de gente especializada para trabalhar com conservação,
a falta de recursos financeiros para a implementação de ações, vocês estão vendo aí que na COP essa é a agenda principal, né? A falta de planos integrados e coordenados a longo prazo, porque a natureza só dá resultado a longo prazo, então boa parte das nossas ações a gente não vai ver resultado, né? Uma condição geral de pobreza dos povos e fracas economias nacionais, porque não adianta pensar em conservação da natureza se a gente não pensar em desenvolvimento. A gente tem que enfrentar a imposição de estratégias de ações a curto prazo. Isso é um desafio, né? Normalmente o nosso projeto tem 1 ano, 2 anos, 1 ano para a natureza não é nada, né? E enfrentar também a falta de esperança na obtenção de bons resultados, né? Por isso, a gente aqui agora, nós estamos desenvolvendo um trabalho que a gente está chamando de Contando Boas Histórias, que é exatamente para enfrentar essa última etapa, né? A gente está apostando na ideia de que a gente mostra que é possível ter resultados positivos, isso pode animar as pessoas e aumentar o engajamento das pessoas. Porque normalmente a gente só fala em desgraça, né? E isso causa um sentimento de inoperância, né? Para que eu vou movimentar se eu não tenho expectativa de futuro? Então isso é muito importante a gente despertar e mostrar que coisas boas estão acontecendo, que bons resultados estão acontecendo para a gente ampliar o engajamento das pessoas, né? Então, a gente tem que atacar as causas básicas da perda da biodiversidade, que é a aceleração insustentável do crescimento da população e consumo de recursos naturais. Essas são questões que a gente vai começar a discutir a partir da próxima aula, né? Um espectro cada vez maior de produtos agrícolas, florestais e pesqueiros comercializados, sistemas e políticas econômicas que não atribuem o devido valor ao ambiente e aos recursos. Não existe uma invisibilidade econômica da natureza, né? A distribuição desigual da propriedade, da gestão dos custos, dos benefícios, do uso e da conservação dos recursos biológicos, a insuficiência de conhecimento e as falhas da sua aplicação e sistemas jurídicos e institucionais que promovam uma exploração não sustentável. O que a gente precisa, na verdade, não é nada novo, mas aplicar o chamado princípio moderno da conservação, que leva em conta que o consumo dos recursos deve ser equivalente à capacidade de renovação do ecossistema, né? Então, isso que é sustentabilidade. Qualquer coisa diferente disso é greenwashing, né? Mas a gente também tem que entender que não existe sustentabilidade em todos os setores da atividade humana, uma vez que determinados bens e serviços naturais não são renováveis. O exemplo é a mineração. Então, não existe mineração sustentável. Mas, é claro, a gente não pode ficar sem mineração. Então, a gente tem que aprender a remediar os efeitos dessa mineração, né? E como a gente faz isso, né? A gente precisa aumentar o reconhecimento do interesse dos valores e da importância da biodiversidade em todos os segmentos sociais, no seio da cultura popular, no sistema de educação formal, mas também fora das salas de aula, né? A gente tem que auxiliar as instituições a difundir a informação necessária para conservar a biodiversidade e mobilizar seus benefícios, né? Estabelecendo ou fortalecendo instituições de pesquisa e trabalho com conservação e o valor da biodiversidade, realizar inventários nacionais de biodiversidade e avaliá-los periodicamente, estabelecer uma rede mundial de informações e circulação de dados, compartilhar informação é fundamental, e proporcionar a toda a população garantias legais de acesso à informação sobre projetos de desenvolvimento e outras atividades que possam influir sobre a biodiversidade. E um terceiro aspecto importante é promover a investigação básica aplicada sobre a conservação da biodiversidade, né? Avaliar sistematicamente as prioridades de pesquisa nacional sobre a biodiversidade, fortalecer a pesquisa em ciências sociais, porque não dá para proteger a natureza sem pensar nas comunidades, né? Sobre as conexões e os processos biológicos e sociais, fortalecer a pesquisa sobre assuntos éticos, culturais, religiosos, vinculados à conservação. E, por fim, desenvolver a capacidade de recursos humanos para a conservação da biodiversidade, aumentar o apoio à capacitação profissional e formação que o brasileiro faz muito, né? Rever os incentivos oferecidos pelo governo ao progresso profissional,
para tornar o trabalho no campo mais atrativo e fortalecer a influência e a capacidade de organizações não governamentais de conservação e desenvolvimento para promover a conservação da biodiversidade. Na verdade, a gente tem procurado, ao longo desses 30 anos, entender 4 questões básicas, que é a biodiversidade, e essas questões que a gente vai trabalhar a partir das próximas aulas, né? O que é a biodiversidade, por que afetamos o tempo inteiro, por que é importante preservá-la e, principalmente, né, como a gente faz isso, como a gente preserva. Nós vamos ter um panorama sobre esses aspectos na segunda parte da disciplina, mas é importante também a gente divulgar que a gente pode atuar como cidadão, né, nessas áreas, se informando, trabalhando em grupo, revendo hábitos e estilos de vida, participando politicamente, né, já que as decisões são políticas, né, do município, estado, do país, e principalmente divulgando os pontos de vista. Né? Só assim a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor, de fato, para as futuras gerações, né, e para a nossa, na verdade, a gente já está falando da nossa própria geração. É o último vídeo. One day, we will wake up to find that the energy that powers the alarm clock came from the breeze through the trees the night before. And we will go to work that morning riding the rays of the sun. It will light our cities and power our businesses. It will warm our homes and cool our workplaces. It will reduce sources of conflict and fuel our economies. It will connect us all. It won't scar the land or poison the seas. The food we eat will be good for our bodies and good for the planet. And the weather that day won't make us worry for tomorrow. There will be more jobs and less disease. The sea level will stop rising. And species will stop dying. The question is, how do we get to that day from where we are today? All 7.3 billion of us. We start by deciding that beyond our doubts and differences, such a day truly exists. And that is something each of us can do today. We can make today the day we stop thinking that the changes required to get there are impossible and beyond us, and start realizing that they are not only possible, but what the future requires of us. We must stop turning from the warnings of science and fear and denial, and instead turn toward the solutions and partnerships we need. We can make today the day we stop pointing at each other in blame, and instead chart a new course together. We have never faced a crisis this big, but we have never had a better opportunity to solve it. We have everything we need to wake up to a different kind of world. We need our leaders to be brave and their choices to be bold. They will either remember us as the generation that destroyed its home, or the one that finally came to respect it. We have every reason in the world to act. We can't wait until tomorrow. This
is our only home. You can choose today to make a world of difference. Boa noite. A gente está terminando aqui hoje a primeira parte da disciplina, essa é uma parte mais histórica, aí a gente tem uma avaliação para fazer, estava marcada no dia 28, se não tiver feriado, então a gente vai fazer uma primeira avaliação para o conteúdo. Tem muita coisa já no cigarro, eu vou botar mais coisas. Tem um vídeo lá que resume tudo que eu falei, se você assistir, tudo que eu falei já retratado lá. Tem muito material lá, tá bom? Então, dia 21, 28, a gente tem 28, né? Então, vocês vão ter uma avaliação, tá bom? Obrigado, Vai pra lá, né? Falou, né? Falou, Leison, vamos sair? Tá, não? Não.